Oi gente, tudo bem? Bora aqui para mais uma tiragem para saber qual é o desfecho dessa situação. Qual é o desfecho dessa situação? Bora saber. Qual é o desfecho dessa situação? Nossa, 8 de espadas. Desfecho dessa situação. 7 de espadas. Aqui eu vejo que uma pessoa é como se ela fosse lutar muito para se manter estável mentalmente, sabe? E ao mesmo tempo é como se ela estivesse sendo emaranhada numa situação muito difícil, sabe? É como se essa pessoa ela fosse passar por decepções, sabe? Decepções profundas, sabe? Que vão fazer ela repensar no novo rumo, sabe? Como se ela quisesse se desprender de uma situação difícil que de alguma forma trouxe enganos, trouxe decepções para ela, sabe? É como se ela quisesse fugir de algo que ela está presa ou preso, sabe? Olha, 5 de pentáculos, é como se essa pessoa ela fosse buscar algo, né? Quisesse, na verdade, porque aqui eu não sei se essa pessoa vai conseguir, né? Porque temos 8 de espadas, é como se essa pessoa fosse constantemente enganada, tá? Por uma pessoa aí bem astuto, bem inteligente, sabe? E eu vejo uma pessoa jovem, tá? Então aqui é como se essa pessoa ela fosse buscar algo que tivesse mais firmeza, digamos assim. Gente, vou dar uma pausa aqui. Então, gente, como eu tava falando aqui, é como se essa pessoa fosse em busca de uma nova versão dela, sabe? Uma versão que fosse mais, digamos assim, madura, sabe? Mais centrada, mais digna ou digno de respeito. É alguma coisa nesse sentido aqui. Mas deixa eu tirar logo todas as cartas para saber qual é o desfecho dessa situação. 3 de copas. Gente, então, essa pessoa é como se ela tivesse, como eu falei, né? Ela tivesse em algo que tem algo que tá prendendo essa pessoa. Que tá prendendo, que tá trazendo enganos, que tá impossibilitando dela sair numa jornada mais sólida, tá? Mais sólido. É como se essa situação estivesse trazendo enganos, sabe? É como se ela estivesse imersa em algo que não foi tão da forma que ela pensava ou ele pensava, tá? Então aqui eu vejo essa pessoa como se ela ainda fosse ficar algum tempo presa nessa situação, tá? Porque temos aqui a carta do mundo e o 8 de espadas, então é como se ela ainda não tivesse ou ela precisasse aprender alguma coisa, sabe? É algo que traz um esclarecimento para ela. Essa situação é algo que traz um esclarecimento acerca do que ela tá dando, sabe? Porque muito do que ela tá recebendo agora é fruto de ausências, sabe? Que ela teve numa troca afetiva, tá? Então aqui me parece que é uma pessoa que tá... Gente, aqui pode ser casos de parcerias de trabalho, mas também pode ser
de algo relacionado a uma relação amorosa, né? Que é como se essa relação amorosa tivesse quebrado um pouco as expectativas dessa pessoa acerca de reciprocidade, sabe? É como se uma pessoa estivesse esperando mais e ela recebeu pouco, tá? E é como se tivesse alguma coisa sobre enganos aqui, sabe? Porque é como se uma pessoa ela fosse muito livre. Tem alguma coisa sobre liberdade aqui, sabe? Fluidez. É como se uma pessoa não quisesse permanecer, sabe? É como se essa pessoa quisesse aproveitar as oportunidades, sabe? Como se ela estivesse muito curiosa para viver a experiência, sabe? Então aqui eu vejo que tem uma pessoa que sim, ela está se esclarecendo, tá? Tem uma pessoa que está se esclarecendo acerca dessa situação, e ela quer manifestar algo que seja mais, digamos assim, que tenha mais comprometimento, sabe, com ela, que traga ela tipo uma saúde, uma vitalidade, a reunião de sentimentos bons, sabe, que traga para ela uma certa maturidade. É como se ela quisesse experienciar algo que tivesse uma troca realmente, sabe? E trouxesse a ela um novo olhar para a realidade, um olhar mais focado no entendimento, sabe? Numa evolução. Aqui é como se ela quisesse um novo início, né, diante dessa situação, ou que essa situação trouxesse um novo início para que ela de alguma forma amadurecesse, sabe, como homem ou como mulher, tá? É como se essa pessoa ela tivesse colocado muita expectativa diante de uma situação, mas agora ela está entendendo, digamos assim, né, que é como se ela precisasse trazer um novo significado para dentro dessa situação, né, um significado que retirasse ela dessa situação de descontentamento, de medo, de ansiedade, sabe? Porque aqui é como se essa pessoa, ela de alguma forma tivesse perdido a paz dela. E é como se, digamos assim, ela tivesse que entrar no jogo de alguma forma, tá? E dali poder extrair possibilidades para, digamos assim, se reerguer de alguma forma, sabe? Porque aqui algo não saiu. Essa parceria aqui, Três de Copas, é como se essa parceria tivesse trazido enganos. E é como se a visão houvesse uma visão limitada acerca de maturidade, sabe? Tem alguma coisa nesse sentido aqui. O outro, como se a outra pessoa ou a circunstância ou o projeto não tivesse firme o suficiente, sabe? Ou seja, aquela parceria ela não era a parceria mais confiável. E é como se agora essa pessoa ela estivesse munindo elementos para seguir adiante, né? Com base nesse aprendizado difícil que ela está tendo ou que ele está tendo, tá? Mas eu vejo que é como se essa pessoa ela fosse ter sim um amadurecimento, sabe? Ela fosse ter na verdade ela já está tendo um esclarecimento, sabe? Sobre aspectos que ela precisa transformar dentro dela para manifestar algo que tenha uma afinidade, né? Uma afinidade com o que ela quer para a vida dela. Tá, então aqui me parece que são pessoas que vão se conectar, se curar primeiro, né? Porque é como se ela fosse aprender com essa situação, né? Saiu aqui a carta do mundo. E ela fosse manifestar algo que realmente trouxesse uma completude para ela. Então, digamos assim, essa situação foi de extrema importância, tá? Esse lugar, enfim, isso que aconteceu foi de extrema importância para ela refletir na troca que ela estava dando, seja diante da vida, diante de algum projeto, diante de uma relação, tá? Fato é que a visão dessa pessoa
vai se alargar, tá? E de alguma forma isso vai trazer para ela um certo tipo de cura, porque aqui é como se essa pessoa tivesse entrado no próprio jogo distorcido que ela ou ele fez, tá? Então é como se essa pessoa tivesse provado do mesmo veneno, digamos assim, sabe? E a partir daí ela teve uma visão, né, sobre aspectos da própria essência dela que precisavam ser transformados, e é como se a visão dela acerca do coletivo, ou da sociedade, ou da reunião, né, fosse tomar um novo rumo, né, um rumo mais fluido. Mas assim, é como se essa pessoa agora, né, ela estivesse atravessando um período de baixa energia, sabe, não tá bem psicologicamente, sabe, mas de alguma forma, a partir do momento que ela entender que de alguma forma ela precisa estar presente dentro de uma situação por inteiro, é como se as coisas, né, trouxessem, é como se a energia dela se renovasse, né, e é como se ela se projetasse um olhar totalmente novo e totalmente esclarecido sobre como as coisas devem acontecer, como as coisas devem ser daqui para frente, tá? Então, ela retornasse com uma maturidade afetiva, uma maturidade diante dos seus projetos de vida, sabe? Das suas metas de trabalho, da sua própria visão acerca da outra pessoa e dos seus próprios caminhos, sabe? Tem alguma coisa relacionada a um resgate que ela fez de si mesma, sabe? Então, é como se ela tivesse retirado situações que ela carregava dentro dela, sabe? Acerca de relacionamento, trabalho, sabe? Então, tem algum resgate que ela fez de si mesma. E esse resgate é como se ele fosse impulsionar ela para situações mais equilibradas, mais recíprocas, e que tenham uma energia de mais companheirismo, de mais união, de mais contato realmente verdadeiro com o outro, sabe? Porque é como se ela fosse, de fato, também tem alguma coisa relacionada à questão financeira, né? Focar na questão financeira dela. Mas assim, é como se de alguma forma essa pessoa amadureceu. Essa pessoa, ela completou uma jornada, né? E essa jornada aqui, inicial que ela teve aqui, com 8 de espadas, foi um pontapé, né? Para que ela, de alguma forma, se reconfigurasse de uma outra maneira, né? Então, a visão dela foi alargada acerca das parcerias, acerca de como reiniciar ou iniciar uma parceria, tá? Diante desse novo alargamento da realidade que ela teve e de alguma coisa que ela estava vivendo ou que ela pretende viver agora, né? Porque essa carta aqui me fala de fluxo, de muito fluxo, sabe? De muita coisa que vai chegar na vida dela, tá? E é como se ela estivesse preparada para isso, tá? É como se aqui fosse uma lapidação e aqui ela tá pronta praticamente para... na verdade, ela tá pronta, né? Ou ele tá pronto para experienciar algo que exija dela uma maturidade, exija dela um pé no chão, exija dela um companheirismo, exija dela uma troca realmente afetiva ou realmente uma troca que leve em consideração a busca dela, seja material, enfim, emocional, alguma coisa nesse sentido. Fato é que é como se ela fosse renascer, ou ele renasceu para uma troca aí, né? Para algo que estava vindo, né? Para a vida. É como se ela tivesse renascido a partir de uma nova compreensão que ela teve e amadurecimento, né? Que ela teve, ou ele teve. Bora ver aqui.
Qual o desfecho dessa situação? Qual o desfecho dessa situação? Ó, aqui, o 2 de espadas caiu em cima do 8 de espadas. Aqui houve um pouco de roubo de energia, né? Mas ao mesmo tempo essa pessoa meio que tá se desprendeu e vai voltar com todo o gás, né? Pra a realidade, né? É como se realmente ela tivesse com os pés no chão mesmo, sabe? Aqui vai ter tem uma questão de manter o controle, ó, 2 vezes. Muitas cartas repetidas, né? É como se também ela fosse retornar ou querer resgatar alguma coisa que ela deixou lá atrás, sabe? Alguma coisa relacionada a uma troca afetiva, né? Pode ser aqui uma relação que ela experienciou e que teve um resultado muito positivo, tá? Pra vida dela, né? É como se, gente, essa situação que ela está vivendo agora, né? Que eu falei inicialmente, que é como se ela estivesse presa, como se ela tivesse sido roubada da sua própria capacidade, né? De manifestar algo que fosse leve, fosse fluido. É como se essa situação difícil permitisse ela olhar para dentro de algo que já foi recíproco, porque é como se essa pessoa já tivesse experienciado uma troca afetiva aí muito positiva na caminhada dela, tá? Então é como se, poxa, essa pessoa ela já viveu o amor de uma forma plena, de uma forma que fosse saudável, tá? Então aqui é como se ela fosse resgatar isso novamente, porque saiu aqui no final do jogo. E olha aqui a carta do julgamento. É como se ela fosse resgatar essa relação de uma forma completamente saudável, né? De uma forma completamente justa com o outro, tá? Mas assim, essa pessoa tá caminhando para isso. Olha aqui, 8 de espadas e 2 de espadas. Tem algum tipo de negação aqui, tá? Em relação a essa situação, tá? Tem algum tipo de negação no sentido de, nossa, como que como que eu retorno para algo? Tem alguma coisa nesse sentido, sabe? De querer dar prosseguimento, mas ainda não estar pronto o suficiente ou ainda não ser o momento, sabe? Mas aqui, essa pessoa é como se ela fosse focar nas questões de trabalho dela, né? Para fugir de uma realidade que se configura de uma forma um pouco caótica, sabe? Para ela. Porque o 7 de espadas é como se ela tivesse sido, digamos assim, roubado até das suas próprias metas, né? Dos seus próprios sonhos, da sua própria, digamos assim, da sua própria certeza de estar com os pés no chão, sabe? Como se essa pessoa ela tivesse um entendimento de que ela era livre, de que ela era, digamos assim, ela não se prendia a nada nem ninguém, mas é como se ela tivesse entrado numa situação que tirou dela esse foco, sabe? De alguma forma, tirou dela o foco e mostrou para ela uma realidade que talvez ela não estivesse percebendo, né? Que ele é frágil, vulnerável, né? E que talvez essa pessoa não estivesse tão focada realmente, tão madura o suficiente para iniciar uma jornada, né, rumo aos seus objetivos. Então, tudo isso essa pessoa está pensando. Então, aqui tem uma situação de essa pessoa analisar essa fluidez aqui,
tá? Ou buscar uma fluidez. É como se ela quisesse resgatar a capacidade dela de transcender essa situação, né? Que de alguma forma drenou ou desviou ela de uma situação que ela estava em busca, sabe? Ou seja, da própria centralidade dela. Então, é como se ela estivesse analisando a rapidez como as coisas aconteceram ou como as coisas se configuraram de outra forma, sabe? É como se ela estivesse olhando para a realidade de uma forma mais compreensiva, sabe? Então, aqui é como se ela estivesse tendo visões de como dar procedimento. É como se ela estivesse analisando a vida dela de um prisma mais consciente, sabe? De um prisma mais consciente, de um prisma mais centrado na sua realidade, entendendo que caminho que ela trilhou, né? E como as coisas se configuraram de uma forma talvez complicada, né? Então aqui temos os 6 de pentáculos e o cavaleiro de espadas. Então aqui é como se essa pessoa fosse realmente partir para um resgate aqui. Um resgate de quem talvez ele já foi ou ela já foi, né? Tem uma situação voltada para resgatar. Pode ser resgatar o quê? A sua própria centralidade, né? A sua própria conexão consigo mesmo. Ou seja, como se essa pessoa tivesse focado ou focada numa situação específica, tá? E ela se voltasse para si, né? Buscando o seu próprio pé no chão, sabe? Digamos isso assim, poxa, ele ou ela não era dessa forma, tá? E por que essa pessoa tá dessa forma? Então, é como se ela pensasse, por que eu tô dessa forma, né? É como se ela quisesse se trazer de volta. Tem alguma coisa de buscar a todo custo a sua centralidade, né? E ao mesmo tempo, como se as coisas fossem ganhar, né? Um ar de mais fluidez, de mais maturidade. Apesar da carta do louco, o mundo, eu vejo aqui que essa pessoa, ela não está andando a esmo, sabe? Ela tá, digamos assim, é como se ela fosse trazer uma nova vitalidade a partir dessa compreensão que ela teve de si mesma ou da sua própria vida, sabe? E aí, a partir daí, é como se ela fosse trazer o sol para a vida dela, né? Trazer um novo caminhar, digamos assim, um caminhar mais leve, porque é como se ela tivesse imerso, né, numa situação um pouquinho complicada. Por quê? Porque é como se ela tivesse focado em parcerias ou situações que drenaram ela, né? É como se ela tivesse focado, ou ele focado numa situação que tirou todas, digamos assim, todas as percepções, ou é como se ela pensasse uma coisa, gente, se a pessoa pensasse uma coisa acerca das parcerias e tivesse se decepcionado, tá? Porque em alguns casos pode ser que essa pessoa tenha abandonado uma situação aí para experienciar algo aqui nesse coletivo, tá? E ao mesmo tempo, isso tivesse trazido dor, alguma coisa nesse sentido, sabe? Bora aqui saber o que mais. Mas olha, aqui tem uma fase bem bacana que chega, ó, bem legal mesmo, que vai chegar, que vai trazer para ela um novo olhar, uma nova maturidade, um novo desprendimento de emoções negativas. É como se realmente ela fosse curar o seu emocional e ressurgir de uma forma completamente resgatada, sabe? Resgatada. É como se essa pessoa fosse experienciar um novo nascimento, sabe? Um novo nascimento aqui na vida dela. E com isso,
É como se ela tivesse mais ligado ou ligada nessa fluidez que vem, ou seja, nesse roubo de si mesmo, sabe? Então aqui tem uma visão de não, eu tenho que manter o controle diante do que vem, né? Para mim ter uma centralidade realmente no que eu quero, no que é bom para mim, no que vai me trazer estabilidade, no que vai me acrescentar, sabe? No que vai realmente manter a minha energia vibrante, né? Então tem uma questão aqui de não permitir qualquer coisa, né? De refletir, ter um controle acerca das paixões, daquilo que vem rápido ou daquilo que se perde rápido, sabe? Tem uma questão aqui voltada para isso. E tem aqui um amadurecimento, como eu falei. É como se essa pessoa fosse passar por uma imersão em si mesmo e ao mesmo tempo essa imersão fosse levar ele a explorar uma realidade que fosse mais digna dele mesmo ou dela mesma, sabe? Porque aqui tem uma questão de maturidade, né? E essa maturidade, ou seja, é uma abundância, né, que essa pessoa terá na vida dela, na caminhada dela, onde ela vai permitir olhar de uma forma, olhar a realidade, né, que se passou de uma forma mais aprender, digamos assim, aprender com o que foi vivido. E tem uma questão aqui também de buscar novos rumos, sabe? Pode ser novos rumos na questão profissional ou na questão afetiva, ou seja, no sentido de buscar alguém ou, enfim, que traga para ela uma sensação de merecimento, sabe? Merecimento para ter uma troca realmente que seja estável, madura, que seja digna, sabe? Então, alguma coisa nesse sentido, sabe? De cura mesmo. Bora ver o que mais aqui. E aqui, rainha de paus, é como a rainha de espadas, rei de espadas. É como se essa pessoa ou fosse se conectar com parcerias, com parcerias afetivas ou parcerias de trabalho que fizesse com que ela tivesse ganhos, né? Olha aqui, o rainha de pentáculos. Então aqui é como se tivesse uma inteligência emocional para lidar com o seu trabalho de alguma forma, sabe? Porque é como se ela tivesse, digamos assim, preparada ou preparados psicologicamente, e isso levasse ela a ter sempre uma visão voltada para, digamos assim, buscar pessoas maduras, sabe? É como se a pessoa tivesse passado por um amadurecimento muito grande e isso permitisse a ela buscar pessoas nesse mesmo nível, sabe? Nesse mesmo nível de amadurecimento. E também pode ser que essa pessoa ela esteja se lapidando no sentido de estudar para poder aplicar nos seus projetos de vida de uma forma eficaz, até trazer ganhos, né? E a não fugir dos seus compromissos, né? A não, digamos assim, a não perder aquilo que ela se prontificou a ter. Então aqui é como se eu visse que tem uma canalização, né, um amadurecimento ali com a rainha de espadas, para que ela não venha, digamos assim, a fugir dos seus, a não ter perdas, sabe? Aquelas perdas, digamos assim, inesperadas. Tem alguma coisa nesse sentido, a se manter firme, né? Porque é como se ela não quisesse perder aquilo que foi custoso ou está sendo custoso ela ter, sabe? Então aqui tem uma questão de se centrar realmente no que está fazendo, né? Ter controle daquilo que está fazendo. Bora ver o que mais. 2 de copas. E manifestar o quê? Ou um resgate do que já foi vivido, tá?
que pode ser o quê? Aquele sentimento bom que aquela pessoa experienciou no passado, sabe? Pode ser aquele relacionamento afetivo realmente que houve uma troca, né? Então aqui é como se essa pessoa estivesse buscando esse resgate, tá? Que pode não ser a pessoa do passado, mas pode ser um resgate de si mesmo, sabe? A pessoa querendo experienciar uma relação, sabe? Que leve em consideração uma troca realmente, o resgate daquele sentimento bom, sabe? Que ele tinha ou ela tinha no passado, sabe? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.